O negócio é o seguinte, 10 anos depois, o Inter volta a decidir um campeonato gaúcho dentro do Beira-Rio. A última vez, 2015, o time que foi campeão com o Diego Aguirre. E agora, em 2025, o time tem nova oportunidade para ser campeão dentro do Beira-Rio. E eu estava me perguntando, qual dos dois times era melhor? Por isso eu resolvi fazer aqui o mano a mano do Inter de 2015 contra o Inter agora de 2025. Eu peguei como base a escalação do Inter naquele jogo final contra o Grêmio. E aqui como base a escalação do Inter nesse último jogo na Arena, que o Inter venceu por 2-0. Começar aqui o mano a mano, sem muita enrolação. Só lembrando que a análise aqui dos jogadores de 2015 vai ser o que eles estavam jogando na época, tá? Não o que eles foram ao longo da carreira. Começar pelo gol, temos Alisson contra Antony. O Alisson na época era um goleiro bem jovem ainda, um goleiro da base, assim como o Antony também. Até então, trajetórias parecidas, né, na época. O Alisson, óbvio, já tinha um pouco mais de hype, já era um pouco mais experimentado, era o titular absoluto. O Antony está jogando porque o Rocher está machucado. Mas de qualquer forma aqui, acho que não tem comparação. Mesmo o Alisson daquela época era bem superior ao Antony. 8-2 aqui, vou dar de diferença pro Alisson. Só lembrando, tá, que o meu mano a mano tem dois placares. O placar convencional, que é esse de cima, que tá 1-0 pro Inter de 2015, e a soma geral. Porque em cada duelo eu diferencio o quanto um jogador eu acho que é melhor que o outro. Como é que eu faço isso? Eu divido 10 pontos entre os dois jogadores, nesse caso aqui, 8-2 pro Alisson, e aqui na soma geral vai somando esses placares, tá? Bora seguir aqui, temos Willian contra Aguirre. Aqui eu acho que é um duelo que o time de 2015 também leva vantagem. O Willian na época muito jovem, tinha acabado de subir para o profissional e jogando muita bola, assumiu a titularidade de maneira incontestável. Já o Aguirre está jogando titular porque o Bruno Gomes se machucou. E de qualquer forma, o Willian daquela época era bem mais jogador do que é o Aguirre hoje, que até está melhorando, mas ainda é um lateral um pouco contestado. Willian 8-2. Seguindo aqui temos Hernando contra Vitão. Esse duelo aqui para mim é um dos mais desequilibrados. Vitão é mais jogador que o Hernando em praticamente tudo, cara. Técnica defensiva, qualidade para sair jogando, velocidade. Talvez no jogo aéreo ali tenha alguma disputa, mas o Vitão é muito mais jogador. 9-1 para o Vitão. Aqui a outra disputa da dupla de zaga, temos Alan Costa contra Vitor Gabriel. Era ruim o tal do Alan Costa, só tinha tamanho, mas era muito lento e muito atabalhoado. Me lembra um pouco o Rogel, que joga no Inter hoje. E Vitor Gabriel, que é um jovem que subiu muito bem, não sentiu peso nenhum de ter assumido a titularidade do Inter, está jogando muito bem, muito potencial. E o Vitor Gabriel de hoje é muito mais jogador do que era o Alan Costa em 2015, 8-2 para o Vitor Gabriel. Seguindo aqui temos Jefferson contra Bernabé. O Jefferson que na época estava jogando até que um bom futebol, não à toa que o Dunga levou ele para a seleção naquele ano. Talvez uma convocação um pouco forçada, mas de fato na época a torcida gostava dele. Contra o Bernabé, que ano passado foi eleito o melhor lateral esquerdo do Brasileirão e segue jogando muito bem. Para mim aqui é Bernabé 8-2. Seguindo aqui temos o duelo dos camisa 5, Rodrigo Dourado contra Fernando. Se a gente for analisar hoje, a gente vai ter na memória que o Fernando é muito mais jogador, e eu concordo. Porém, a gente tem que analisar que o Dourado de 2015 era também um jogadoraço, cara. Ele recém tinha subido pro profissional, mas ele estava jogando muita bola, estava jogando muito bem. Ele deixou na época o Newton no banco, o outro volante que o Inter tinha, acho que era o Wellington Martins também. O Inter tinha alguns volantes que o Inter tinha contratado para ser titular e o Dourado atropelou, conseguiu ser titular naquele ano. Jogou muita bola, não à toa que foi convocado para a seleção olímpica depois. Eu confesso que o Dourado daquela época dá jogo com o Fernando de hoje, tá? Mais pela questão física. Porém, mesmo assim, a técnica do Fernando vai ter mais peso nesse duelo e eu vou votar no Fernando 6-4, tá? Seguindo aqui temos Arangues de 2015 contra Bruno Henrique atual. Aqui também, para mim, tem muita diferença pro 2015. O Arangues estava no auge, recente tinha jogado uma Copa do Mundo onde ele tinha se destacado, feito o gol contra a Espanha, estava jogando o fino da bola, não à toa que depois, nessa temporada, ele foi vendido para o Bayer Leverkusen por uma bala de dinheiro, estava jogando muita bola. O chileno também tinha sido campeão da Copa América naquele ano, então acho que tem bastante diferença, ainda mais que ele está confrontando aqui contra o Bruno Henrique, que já está com uma idade avançada, então o duelo fica um pouco mais disparelho. Para mim,
é Arangues 8-2, tá? Se fosse o auge do Bruno Henrique, daria mais jogo. Mas como é o Bruno Henrique de agora, o Arangues leva muita vantagem. Agora eu quero ver D'Alessandro de 2015 contra Alan Patrick de 2025. O Dali, ele nasceu em 81, então em 2015 ele tinha 34 anos. O Alan Patrick nasceu em 91, então em 2025 ele tem os mesmos 34 anos que o Dali tinha na época. Se fosse escolher o auge de cada um, eu acho que o auge do D'Alessandro foi melhor que o do Alan Patrick. Porém, se a gente for analisar o Dali com 34 e o Alan Patrick atual, que também tem 34, eu acho que o Alan Patrick atual joga mais bola do que jogava aquele D'Alessandro. Eu acho que o D'Alessandro sentiu mais a idade do que o Alan Patrick sente hoje. Então, pegando os jogadores em cada momento, eu fico com o Alan Patrick de 2025, 6-4 para o Alan Patrick. Agora a gente tem aqui Valdívia Poco Pica, que na época estava jogando muita bola, contra Carboneiro, que fez o gol agora no jogo de ida. É um duelo interessante. O Carboneiro tem feito bons jogos, não é um titular absoluto, provavelmente ele vai sair do time para entrar o Wesley, mas está jogando bem, fez gol. Porém, o Valdívia de 2015 era algo insano, ele estava de aniversário, nunca jogou tanta bola quanto ele jogou naquele ano, era algo impressionante. Valdívia de 2015 vai levar meu voto, 7-3 para o Poco Pica. Agora temos aqui Eduardo Sacha contra Vitinho, lembrando que naquele time de 2015 também tinha um Vitinho, mas ele não estava jogando, estava no banco. É um duelo que eu acho que é equilibrado, são dois jogadores que tinham funções bem parecidas, né? Eram atacantes que ajudavam muito na recomposição e faziam o lado direito com bastante intensidade. Porém, eu acho que na época, cara, o Sacha de 2015 era mais jogador que o Vitinho, então eu vou acabar optando pelo Sacha 6-4. Olha só como é que tá, cara, tá 5-5 e na soma geral tá 50-50. Tá bem equilibrado, hein? Agora temos aqui o duelo dos centroavantes da equipe, Nilmar contra Valência. Lembrando que não era um Nilmar tão jovem, né? O Nilmar na época eu acho que ele já tinha seus 30 anos, 31 anos, e o Valência agora com 35. O auge dos dois, eu vou de Nilmar, porém o Nilmar de 2015 contra o Valência atual, eu também vou de Nilmar, 7-3 pro camisa 7 do Inter na época, 7-3 aqui pro Nilmar. E para fechar aqui temos o duelo dos treinadores, Diego Aguirre, uruguaio, contra o Pepe Roger, né? Roger Machado. Para mim aqui tem bastante diferença, tá? E essa diferença é favorável ao Roger Machado. Acho que é muito mais treinador. E tu vai falar, mas o Diego Aguirre naquele ano levou o Inter para a semifinal de Libertadores. Levou, mas levou daquele jeito, sabe? Indo meio... acho que na época ele não chegou a jogar a Copa do Brasil, mas no Brasileirão ele estava muito mal. Ele fazia um rodízio que fazia com que o time não conseguisse ter uma sequência de entrosamento. Fisicamente o time tinha problemas. Tinha sempre... Todos os jogos do Inter eram 15 minutos iniciais com muita intensidade, mas o segundo tempo o time morria. Não à toa que contra o Tigres o jogo foi praticamente esse. Sem contar que as improvisações que ele fazia, ele chegou na semifinal, mas assim, com um trabalho bastante contestado. Para mim o Roger é muito mais treinador, o trabalho é muito mais consistente. Por mais que ele possa não chegar numa semifinal como o Diego Aguirre chegou, mesmo assim eu acho que ele é melhor treinador, taticamente ele lê melhor os jogos, usa bem a base também, por mais que o Diego Aguirre na época também usou alguns jovens como o Willian Dourado, mas é Roger Machado, cara. Sem contar que a Libertadores de 2015 era num formato onde era mais fácil de chegar mais longe porque não tinha tantos times brasileiros. Hoje em dia a Libertadores eu vejo que está um pouco mais difícil porque tem muitos times brasileiros com bastante investimento. Então é mais um ponto que conta favorável ao Roger, que para mim é mais treinador. Vou dar aqui um 8-2 para o Roger Machado, fechando aqui o mano a mano 6-6 e na soma geral, por 2 pontos só, ganhou o Inter de 2025, muito por conta do treinador, tá? Deu bem mais equilibrado do que eu achei que seria, eu acho que foi um bom duelo, hein? Esse foi o vídeo, se tu gostou, se inscreve no canal, comenta o que tu achou, dá uma sugestão aí nos comentários de algum próximo vídeo que eu possa fazer e tamo junto até a próxima, valeu!